بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na nossa lição número 85 e hoje nós vamos falar das regras relacionadas ao salat sentado. Quando é que pode-se fazer o salat sentado? Vamos falar a forma de colocar a cadeira no saf, para quem está a fazer salat na cadeira. Vamos falar como deve ser o ruku e o sajda de quem faz salat sentado. Este será o conteúdo da nossa aula de hoje. O princípio no salat obrigatório é ficarmos em pé, naquilo que se chama ou aquilo que se chama de qiyam. Os pilares do salat, nós já falamos quais são os pilares do salat, falamos em várias lições, e o qiyam, ficar em pé, é um dos pilares do salat. Se isto não for observado, o salat não será válido, não terá nenhuma relevância, muito menos aceitação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Allah ordena-nos a ficarmos em pé, fazendo o salat completamente devoto e submisso a ele no salat. Outra coisa que é importante entender, que o Islã não subcarregou aquele que não tem capacidade. Não tem capacidade de fazer alguma coisa, há sempre alternativa para ele fazer outra coisa. Ou ele é escusado de fazer uma certa coisa se ele não tem capacidade de fazer a tal coisa ou a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não subcarregou a nós naquilo que não temos capacidade, e Allah diz: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nós não colocamos, ou Allah diz, Allah não colocou qualquer dificuldade no din para nós. Então, o princípio no salat é nós ficamos em pé, conforme este versículo do Corão, assim como o hadith que eu mencionei do Bukhari, de Imran bin Hussein. Ele perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de como tinha que fazer o salat por causa da dificuldade que ele tinha para fazer o salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Salli qa'iman", faça a salat em pé, em conformidade ao versículo do Corão. Faça a salat em pé. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Se você não conseguir ficar em pé, então faça a salat sentado. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. E se você não puder fazer salat sentado, você poderá fazer salat deitado. Este é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, as exceções vieram quando a pessoa não conseguiu ou não conseguia fazer o salat em pé. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi mencionando aqui fases. Faça em pé, se não conseguir, faça sentado, se não conseguir, então faça deitado. Esta é a regra. O outro aspecto que é importante entendermos é um princípio que diz, o princípio no usul al-fiqh: al-maysur la yasqutu bil-ma'sur. As coisas fáceis não deixam de ser obrigatórias por causa de coisa difícil. O que isso quer dizer? É difícil para você fazer o qiyam, ou por outra, é difícil para você fazer o sajda, mas é fácil para você fazer o qiyam. Então você não pode dizer que eu não posso fazer o qiyam porque não consigo fazer o sajda, ou não posso fazer o sajda porque não consigo fazer o qiyam. Se você consegue fazer algo
que o Sharia determinou que tem de ser feito de uma certa forma, você deve fazer, se você consegue fazer, deve fazer o que você consegue, somente deixará de fazer aquilo que você não consegue. É o que este princípio está aqui a nos dizer. Hoje nós vemos que as pessoas, por causa de algum problemazinho no joelho, no tornozelo, no pé, no braço, chega no masjid, a primeira coisa que ele faz é puxar a cadeira e fazer salah sentado na cadeira. Nos nossos massagens tem tantas cadeiras, que por vezes tem mais cadeiras que o número do Corão. As pessoas estão mais preocupadas em querer sentar e fazer salat sentado sem motivo, ou por vezes o Sharia nem sequer permite ele fazer salat naquelas condições, fazer salat sentado naquelas condições, mas sim ele acha que basta ter algum problema e faz salat sentado. Nós temos que ficar em pé e fazer salat em pé, fazer ruku em pé, calma tudo em pé. Só sentamos quando se tratar de uma posição que não conseguimos fazer como o Sharia manda, aí se trata de uma exceção. E não só o outro princípio, a necessidade. O Sharia abre a porta de exceção de acordo com a necessidade. Se tem necessidade somente de sentar para fazer o sajda, porque não consegue fazer o sajda, só vai fazer a abertura ou a permissibilidade de se fazer sentado será naquilo que não consegue, que nem o caso do sajda. Mas o qiyam você consegue fazer em pé, você deve fazer em pé e não sentar para fazer o qiyam enquanto você consegue fazer o qiyam em pé. E não só, temos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Salatul qa'id nisfu salatil qa'im. A recompensa do salat da pessoa que faz sentado é metade do que aquele que faz salat em pé. Isso quer dizer, ou por outra, em primeiro lugar, este hadith refere-se a salat facultativo. Salat facultativo, se você quiser fazer sentado, você pode fazer sentado, você ganha metade da recompensa daquele que está a fazer em pé. Salat facultativo não tem mesmas regras ou os princípios para o salat facultativo não são mesmos para o salat obrigatório. Por exemplo, você está a conduzir, você está no carro, não está a conduzir, está do lado, tem um wudu, você quer fazer salat facultativo, você pode fazer teu salat facultativo, o carro andar. Você vai fazer por gesto, está sentado, vai fazer o teu ruku, sajda por gesto, não há nenhum problema. Você ganha metade da recompensa do salat quem faria o mesmo salat facultativo em pé. Não há nenhum problema quanto a isso, há permissibilidade. E o Corão e vários ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo salat facultativo, estando montado. E há permissibilidade para isso, mas o salatul fard nós temos que obedecer aqueles são os pilares. Se os pilares não forem encontrados e não forem observados, o nosso salat não terá validade. E nós temos que deixar a preguiça, não é? Que por vezes é mesmo preguiça e por vezes é uma razão válida, ou se trata de razão válida para nós fazermos o salat sentado. Então temos aqui a questão clara. Quando nós conseguimos fazer o qiyam, ficar em pé, nós temos que ficar em pé. Fazemos ruku também em pé. Fazemos o calma em pé. Não conseguimos fazer o sajda, aí sentamos para fazer o sajda. E quando se trata do qiyam, voltamos a ficar em pé e fazemos o qiyam desta maneira. E quanto ao salat sentado, nós dissemos, aquele que faz salat sentado, no salat facultativo, ele ganha metade da recompensa daquele que faz salat em pé. Esta regra excepciona aquele que está escusado, aquele que não consegue fazer salat em pé, faz salat sentado por uma razão que o Sharia permitiu, este não terá metade da recompensa porque ele não consegue. Mas quem consegue e opta por fazer sentado, ele ganha metade da recompensa. O outro aspecto que vamos mencionar é relacionado à forma de colocar a cadeira no sofá. Há vezes em que nós vemos as pessoas colocam os pés da cadeira na linha onde que as pessoas estão no sofá, os pés de frente. Esta forma é errada. Por quê? Porque isto atrapalha a pessoa que está a fazer salat atrás, porque a cadeira vai ocupar o espaço que a pessoa que está a fazer salat atrás para fazer o sajda. A forma correta é colocar os pés de trás da cadeira na linha que os muçallis ficam em pé. Ele terá que colocar a cadeira desta forma e se ele estiver a fazer salat em pé, ele vai estar em frente da cadeira e não na linha junto com os muçallis. Assim, quando ele senta no tashahhud, o ombro dele vai estar na mesma linha com o ombro dos muçallis que estão a fazer salat em pé normalmente.
Esta é a forma correta de colocarmos a cadeira. E quanto ao ruku e ao sajda, nós temos que levar em consideração os mesmos princípios daquele que está a fazer salat em pé. Quando nós estamos no ruku, o hadith que nós passamos diz que nós temos que agarrar o ruku, o joelho. E assim nós temos que fazer também quando estivermos a fazer salat na cadeira. Agarrar os joelhos e quando estivermos inclinar. Quando estamos no ruku. E no sajda nós inclinamos mais do que inclinamos no ruku. E colocamos as nossas mãos, como se estivéssemos a fazer o sajda. Não é necessário que colocar a nossa mão no chão. Também torna-se difícil quando estamos na cadeira. Mas quando estamos no chão, nós podemos fazer isso. Portanto, o sajda deve ser mais inclinado do que o ruku. Esta aula também precisa de uma demonstração em vídeo, que inshallah ta'ala nós iremos proporcionar esta demonstração na forma vídeo. E outra coisa, há vezes em que a pessoa não tem problema de fazer o sajda, mas tem problema de ficar em pé. Ele consegue fazer salat, consegue fazer o sajda, mas ele não consegue fazer o qiyam. E nós dissemos aqui a abertura, a permissibilidade conforme a necessidade que a pessoa tem, tendo em consideração os pilares do salat. Não é? O qiyam, falando aqui concretamente, o qiyam, ruku, sajda, se nós conseguimos fazer isso, nós temos que fazer como o Sharia determina. Se você não consegue fazer uma coisa, mas consegue fazer outra, você tem que fazer correto aquilo que você consegue fazer. Falando aqui do salat obrigatório, o salat facultativo, existe uma exceção. Mas no salat obrigatório, se você consegue fazer o sajda, mas não consegue fazer o qiyam, você pode sentar no chão e fazer o sajda no chão, como deve ser. Como é que você poderá fazer isso? Se você conseguir sentar na forma de tashahhud, você pode fazer sentado na forma de tashahhud, mas se você não consegue fazer na forma de tashahhud, você poderá sentar mutarabbi'an, como o hadith que Aisha radiallahu anha narrou, que vem mencionado no Nasai e foi considerado como autêntico por Ibn Khuzaymah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o salat mutarabbian. Mutarabbian é cruzar as pernas, assim como nós cruzamos os nossos braços, sentado de nádega no chão e pernas cruzadas. Fazemos o nosso qiyam desta forma, não é considerado o qiyam desta forma, e para o sajda inclinamos normalmente um pouco mais como fazemos no ruku, e no sajda nós vamos prostrar no chão, colocando a nossa testa no chão, as mãos no chão, tendo em consideração o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, umirna an nasjuda ala thamaniyata a'zum, nós fomos ala sab'ata a'zum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se nós fomos ordenados a fazer sajda em 7 ossos, portanto as pontas dos dedos, os joelhos, as mãos e a testa, incluindo o nariz. Também nós já havíamos falado disso quando falamos acerca do sajda, como o sajda terá que ser feito. Portanto, nós temos que ter em consideração esses ensinamentos aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós vemos pessoas que conseguem ficar em pé, conseguem andar, umas até conseguem jogar futebol, mas só porque tem um problema no cotovelo, ele faz salat sentado. Tem um problema no tornozelo ou no joelho, consegue fazer em pé, ficar em pé para fazer salat, ele faz salat sentado. Isso está errado. E as mesmas pessoas, quando saem do masjid, conseguem andar de forma tranquila e ficam fora do masjid a conversar por 30, 40 minutos em pé, não tem nenhum problema. Ficam na loja muito tempo em pé, não tem nenhum problema, mas não consegue ficar em pé 2 minutos a fazer salat em pé, chega no masjid, logo puxa a cadeira e está a fazer salat sentado. O salat sentado, sendo fard, para quem consegue ficar em pé, este salat é inválido, é nulo. Portanto, é importante nós termos em consideração isso e melhorarmos a nossa performance e não simplesmente ficar sentado. Há vezes em que você consegue ficar em pé pouco tempo só. Consegue ficar em pé pouco tempo. O tempo só para recitar Surat al-Fatiha. Fica em pé neste tempo que você consegue, não é? E depois senta. E não só, é importante também aqui mencionar a questão daquelas pessoas que se forem a ficar em pé, isso irá retardar a cura do problema que tem ou irá piorar a doença, quanto essas pessoas se trata aqui de uma exceção. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós o tawfiq de melhorar a nossa performance e quando se trata de alguma anomalia em nós de não podermos fazer o salat em pé como mandam as regras do Sharia. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.